Olá, gente. Hoje nós vamos fazer a segunda sequência de vídeos sobre ecologia aplicada. O assunto da aula de hoje, de ecologia aplicada, é ecologia política e poluição ambiental. Bibliografia: Fundamentos em Ecologia, capítulo 13, o livro A Globalização da Natureza e a Natureza da Globalização, e referências da internet que estão disponibilizadas no PVAnet. O que nós vamos ver hoje? Qual é o sumário dos assuntos? Nós vamos ver um pouco sobre lutas sociais e a problemática ambiental. Nós vamos ver um pouco sobre a economia e a pegada ecológica. Em seguida, nós vamos ver poluição ambiental, mudanças climáticas globais, desastres ambientais. E a questão de biologia da conservação vai ficar para a aula de funcionamento de ecossistemas. Então, primeiro ponto, lutas sociais e problemática ambiental. Para a gente ter uma visão da ecologia política, a gente tem que ter um pouco de visão da história, especialmente a história ocidental. Então, na década de 1960, houve um movimento que se espalhou pelo mundo todo, que incluía movimentos hippie. Então, aqui fotos de vida em comunidade hippie, nos anos de 1960, Festival de Woodstock, em 1968, manifestações estudantis para combater o regime militar, e também em outros países da Europa e dos Estados Unidos, como a passeata feminista de Washington, em 1970. O que isso tudo tem a ver com ecologia? Bom, isso levou a uma liberalização da sociedade. Então, entre os anos de 1960 e 1976, houve várias greves na Europa que levaram a aumentos salariais e ao que nós chamamos hoje de Estado do bem-estar social, particularmente na Europa, não nos países colonizados. Houve uma série de movimentos libertários criticando a hierarquia, criticando o colonialismo, criticando a desigualdade social, criticando o racismo, criticando o machismo, criticando o eurocentrismo, ou seja, considerar a Europa o centro do mundo, criticando o materialismo, criticando o militarismo, criticando o consumismo e o produtivismo. Então, uma frase de efeito dessa luta pela liberalização da sociedade é: viva a diferença, abaixo as fronteiras, por novas sensibilidades, pelo direito ao ócio, pelo trabalho livre. É proibido proibir. Isso levou a uma reação do capital. Então, se por um lado a sociedade ou partes da sociedade se organizaram e começaram a reagir, tentar liberalizar essa sociedade, o capital, ou seja, os grupos de interesse econômico, reagiram de que forma? Mudar para que fique tudo como está. Eles se apropriaram das bandeiras de liberalização, por exemplo, transformaram o mundo sem fronteiras em sem fronteiras para as mercadorias. É o que hoje nós chamamos de globalização. O Estado mínimo para flexibilizar as relações trabalhistas. As novas sensibilidades foram substituídas pelo individualismo, pela criação do desejo consumista. Um filme muito interessante nisso é um filme da BBC sobre o desenvolvimento do consumismo a partir do trabalho de um sobrinho de Freud que foi para os Estados Unidos. E a tecnologia foi utilizada para criar o que nós podemos chamar de uma guerra estéril, em que a gente não vê mortos, não vê feridos. A gente vê como que um videogame, aquelas figuras das bombas sendo lançadas, explodindo uma instalação militar, e você não vê feridos. E o Estado voltado para o capital, muito mais do que para a questão social. O que levou a um aumento das migrações e ao que nós chamamos, no conjunto, de globalização neoliberal. O que é essa globalização? Então, uma definição de um historiador, Galbraith,
é um economista, perdão, não historiador, mas acho que ele é historiador também, dos Estados Unidos, é que globalização é um termo que os americanos inventaram porque ficava feio falar de americanização. Ou seja, a globalização envolve o domínio do Império Americano sobre o restante do mundo. Um dos passos fundamentais para isso é que, em 1971, o padrão ouro, que era utilizado como padrão monetário internacional, foi substituído pelo dólar. Globalização 1, primeiro passo, colonialismo. Em 1492 foi descoberta a América e se deu início ao colonialismo, que consolidou a hegemonia da Europa no lugar do Oriente. Então a Europa aumentou sua importância política e econômica, diminuiu a importância política e econômica do Oriente. Houve uma interdependência hierárquica, em que alguns países mandavam e outros países eram mandados. Mandavam, por exemplo, exportavam produtos que eram aproveitados pelas colônias. Por exemplo, exportação de ouro e prata. Exemplo, metalurgia dos maicas, incas e astecas, que já dominavam a metalurgia de ouro e prata, mas esse ouro e prata foram expoliados, retirados pelos colonizadores, por exemplo, os colonizadores espanhóis. A implantação das plantations, que são grandes plantações de monocultura de cana-de-açúcar, de café e de cacau. Grandes processos de desmatamento, de esgotamento do solo, de esgotamento das minas, que nós estamos sofrendo até hoje. Isso significa que houve uma globalização da exploração da natureza, com distribuição desigual dos proveitos e dos rejeitos. Os proveitos iam para os colonizadores, os rejeitos permaneciam nos países colonizados. Globalização 2, combustíveis fósseis. Antes, a energia para o trabalho era biomassa. Por exemplo, o trabalho físico dos homens, os animais de tração, linha para a metalurgia. A agricultura era espacialmente associada à pecuária. Por exemplo, por causa da tração, os animais que eram criados na pecuária faziam a tração animal e também eram utilizados para fertilização. O seu esterco era utilizado para fertilizar cultivos. E a floresta era utilizada para fornecer lenha. As cidades eram pequenas. Então, o valor econômico era fundamentalmente ligado ao peso das mercadorias. Mercadorias mais pesadas eram mais custosas, portanto, tinham um valor maior. A partir do momento que se institui a máquina a vapor e o uso do carvão mineral, as coisas começam a mudar. A energia pode ser armazenada na matéria, por exemplo, no carvão. Isso aumenta a capacidade de transformar a matéria. Então, as máquinas a vapor e o uso do carvão mineral geram uma série de consequências muito importantes, tanto em termos econômicos e políticos, como o que nos interessa em termos ecológicos. Então, a indústria não tem mais que estar junto ao local onde é produzida a matéria-prima. Por quê? Porque nós começamos a ter transportes a longas distâncias. Isso provoca uma transformação na geografia social. E isso tem, evidentemente, efeitos ecológicos. Isso permite uma especialização da agricultura. Por exemplo, a instalação de monocultura, cultivo de um único produto, e sua independência da pecuária e do extrativismo dos bosques, já que nós podemos utilizar máquinas a vapor para o transporte a longas distâncias. Então, nós começamos a ter um predomínio da monocultura ocorre desde o início nas colônias. Ela não é feita para satisfazer a quem produz, e sim para satisfazer à colônia. Por exemplo, no Brasil, a produção de cana-de-açúcar para satisfazer a Portugal. Substitui-se o esterco orgânico por adubos industriais. Substitui-se animais por máquinas.
E a agricultura se torna dependente da indústria e do financiamento dos bancos, porque a agricultura passa a depender de insumos cada vez mais caros. E aí nós temos uma fase mais recente do colonialismo, que nós chamamos de imperialismo. Então, há a formação de grupos empresariais na Europa, Estados Unidos e Japão. Eles geram o poder econômico. Há um valor econômico por consumo de combustível fóssil. Então, o consumo de combustível fóssil passa a ser fundamental e passa a ser um dos combustíveis da própria economia. Inicialmente o carvão e depois combustíveis fósseis mais antigos, que são o petróleo e seus derivados. Passa a se utilizar grandes volumes de matérias, de ferro, zinco, cobre, ou seja, de minerais, mas também de outras formas que hoje nós chamamos de commodities, como produtos agrícolas, como café e cacau. E esses grandes volumes de matéria são movidos pelo mundo sob o comando dos monopólios industriais, financiados pelos bancos, por grandes volumes de dinheiro. O mundo passa a ter uma divisão em áreas de influência do imperialismo. Imperialismo inglês, imperialismo alemão, imperialismo francês, holandês, belga, italiano, estadunidense e até português e espanhol numa fase inicial. No fim do século XIX, início do século XX, cresce o comércio internacional e o que submete a natureza à lógica mercantil. Então, o ser humano começa a dominar muito mais a natureza e submetê-la à lógica dos mercados. A busca por lucro e pelo aumento da produtividade se coloca acima do fluxo da matéria e da energia no planeta. Acima da região e acima de um contexto geocultural. A prioridade agora é o grande fluxo de matéria para o lucro. Quais são os efeitos desse imperialismo? Primeiro, pilhagem dos recursos naturais na África, Ásia, América Latina e Caribe. Devastação e desordem ecológica e social. Porque uma vez que nós está havendo essa exploração, ela é tanto uma exploração ecológica quanto uma exploração econômica e social. E isso leva também a guerras para obter fontes de matéria-prima ou para controlar locais ou regiões estratégicas. Guerra de Irã e Iraque são apenas exemplos dessas guerras para controlar fontes de matéria-prima ou controlar regiões estratégicas. Petróleo é um recurso estratégico, entre outros. Capitalismo fordista tem a ver com Henry Ford, que criou o que ele chama de capitalismo popular. Então, Henry Ford pensou em aumento salarial e estímulo ao consumo. Então, você passa a ser interessante pagar salários razoáveis para os trabalhadores para criar a sociedade de consumo. Um detalhe, essa sociedade é criada principalmente acima do Equador, no hemisfério norte, Estados Unidos e Europa principalmente. Nós temos um capitalismo de Estado, então um planejamento do desenvolvimento e intervenção supranacional por órgãos como a ONU, FMI e Banco Interamericano de Desenvolvimento. Em 1971, ocorre o que nós já mencionamos antes. Os Estados Unidos rompem unilateralmente com o padrão ouro e substituem pelo dólar. Então, nós temos uma grande mudança na economia internacional e o que agora nós chamamos de financiarização da economia mundial. Continuamos no próximo vídeo.